Olá pessoal, todos bem? Sejam todos bem-vindos a essa videoaula. Hoje vamos criar um projeto em React Native abordando principalmente posicionamento de componentes. E o objetivo é criar um app de uma calculadora. Então vamos ao que interessa. Bom, vamos primeiro. Eu vou abrir o prompt de comando de forma separada para que vocês consigam visualizar melhor o- os comandos, tá? Vamos lá. Vou digitar aqui cmd, prompt de comando. Apareceu aqui o prompt. Vou dar um zoom aqui para vocês visualizar melhor. Vou até aumentar aqui. Aí vocês conseguem ver melhor aí na tela. Vou acessar a pasta que eu criei para os meus projetos em React Native. Para isso, eu vou escrever aqui cd barra React Native. Vamos lá, estou na pasta agora. Vocês podem fazer a mesma coisa, tá? E aí, vamos direto ao comando para criar um projeto. Vou criar um projeto em React Native utilizando um template em branco e usar o JavaScript, tá? Então vamos lá. É o npx create expo app @latest. Vou colocar o nome de expo calc, tá? "-t", para ele abrir o template para nós. Vou dar o enter. Aqui ele está perguntando se eu quero o projeto no formato do padrão, mas eu quero, na verdade, em branco, tá? Então eu vou selecionar aqui em branco, ter um projeto mais simples, e vou usar o SDK 54 do Expo. Vou dar um Enter e ele vai começar a criar o projeto, tá? Vamos aguardar. Ele aparece alguns avisos, mas isso é normal, podem ficar tranquilos quanto a isso. Bom, e agora ele mostra ao final que o seu projeto está pronto, né? Vamos executar o seu projeto, navegue até o diretório e execute a seguinte linha de comandos. Primeiro, então, ele está pedindo para a gente acessar a pasta do ExpoCalc, que é o projeto que nós criamos. Então, ó, cd ExpoCalc. Ok. Agora, nós podemos executar o npm run Android ou npm run iOS, se você tiver um iOS e um Mac, né? Só não dá para executar nesse momento o npm run web porque nós usamos um projeto vazio, né? E ele não vem com os componentes de web. Então nós temos que escolher entre Android e iOS. Só que nós estamos usando o Expo. E aí, se você quiser usar o Expo, você vai ter que usar, em vez de o npm run Android, você vai ter que usar o npx expo start, tá? Que também dá para abrir pelo emulador. Eu vou abrir o Android Studio primeiro para poder abrir o meu emulador, porque senão fica difícil, né, de exibir o, o aplicativo para vocês. Então vou abrir aqui, aguarda um momentinho. Aqui está o Android Studio aberto, né? E aqui eu selecione More Actions, tá? Em More Actions, eu vou clicar aqui em Virtual Device Manager, tá? Virtual Device Manager. Ele vai abrir para mim aqui as, os modelos que eu tenho aqui, de emuladores que eu criei. Eu vou executar aqui, deixa eu ver, esse Pixel 6, vamos ver se ele está funcionando. Vou clicar aqui. Você pode usar de outra forma, tá? Se você não tem uma máquina muito potente, seu computador é um pouco mais simples, você pode usar o ExpoGo, tá? Que dá certo também. Aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar o emulador e vou trazer para nossa tela, ó. Aqui, emulador aberto, tá? Vou fechar esse aplicativo aqui, vou empurrar aqui para cima, esse aqui também, do ExpoGo também. Bom, tá aqui.
Eu tendo o aplicativo aberto, eu posso chamar o npx expo start. O que ele vai fazer? Ele vai compilar e vai gerar o projeto para nós podermos abrir. Se você quer mostrar, em vez de executar o projeto no celular, você só fazer a instalação do ExpoGo no seu celular e ler esse QR Code. Lembrando que tem que estar na mesma rede, tá? Tanto o celular quanto o computador, para ele se comunicar e poder funcionar, tá? Como eu estou usando o emulador para poder exibir para vocês o aplicativo, eu vou apertar a tecla A e ele vai abrir no Android. Clicar o A aqui, abrindo no Android. Vamos ver se ele executa certinho. Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui, muito grande. Isso. Agora eu posso puxar para baixo aqui. Expo versão, yes. Dá um enter aqui. Ver se ele abre lá. Está abrindo. Está executando. Ó. Ok. O nosso aplicativo aqui contínuo. Vou fechar isso aqui. Aqui eu tenho o ExpoGo executando já o meu projeto que eu acabei de criar, tá? Então agora nós estamos prontos para o desenvolvimento. Bom, a próxima parte eu vou minimizar aqui esse prompt, tá? Isso aqui agora por enquanto eu não vou precisar dele, então eu vou minimizar o prompt aqui. E vou no Visual Studio Code, que é o editor que a gente vai usar para os nossos códigos. Então eu vou abrir a pasta, né? File, Open Folder, e vou lá na pasta que eu criei, ó, React Native. E aqui tem o Expo Calc. Então eu vou selecionar duas vezes e Select Folder. Aí eu vou abrir a pasta. Então o meu projeto está aqui. Esse welcome posso fechar. Vou fechar aqui também o chat. Tá? Então vou usar aqui esse projeto. Como eu expliquei em outras aulas, e é um projeto inicial, tá? Nós vamos trabalhar com o WebJS, que é o nosso arquivo principal. Lembrando que quando o projeto é iniciado, ele inicia pelo index.js, mas o index, ó, ele registra como componente principal o app, e o app está aqui, tá? É esse arquivo aqui, tá? Então, vou apagar ele tudo e vou começar do zero, tá? Vou até salvar aqui. Se eu exibir agora o navegador, vamos colocar o navegador do lado aqui, deixa eu ver. Nessa tela, vou clicar aqui, o editor e o meu emulador, vou colocar aqui do lado. Deu erro porque eu apaguei tudo, né? Então é normal. Beleza? Vou deixar ele mais no cantinho aqui para mim aproveitar o máximo do espaço. Vou chegar aqui mais para o lado, tá? Então agora eu tenho um espaço legal para a gente poder trabalhar. Beleza. Então, deixa eu ver o que está mostrando aqui. Essa parte. Tirar aqui do lado. Beleza. Então, temos aqui o nosso código e o nosso aplicativo. Beleza. Então, vamos lá agora, pessoal. Vamos ver o que a gente tem que desenvolver para criar a calculadora. Primeira coisa, a gente tem que importar, tá, alguns elementos. Vou aumentar um pouquinho a letra aqui. Isso. Se for necessário, depois eu dou uma diminuída, mas acho que aqui dá para a gente trabalhar assim. Vou importar, tá? A status bar para deixar a barra de status na parte superior do nosso aplicativo. E vou importar também alguns componentes do React Native, que é o Style Sheet. Vou importar também o text. Vou importar a view. E um componente novo que a gente está começando agora, que a gente vai entender, é o Touchable Opacity. Depois, daqui a pouquinho, eu vou falar sobre ele. Tá? Então, beleza. Temos aqui os componentes.
De começo, eu vou criar uma function, tá? Que vai ser o nosso app, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, function app, que vai receber a renderização, tá? Do nosso aplicativo. É aqui dentro que a nossa tela vai ser criada, tá? E para que essa tela consiga ser vista, esse aplicativo consiga ser visto, eu preciso exportar. Então, tem que colocar export default app, tá? Então agora essa esse app está é, pronto para ser trabalhado. Como já vimos, nós precisamos de uma view, né? E essa view eu posso colocar num primeiro momento uma status bar, tá? Com o estilo da barra de status, vou deixar como automático. E aí aqui eu já vou encerrar ela e nós vamos ter daqui a pouco a gente vai ver ele renderizando aqui a nossa barra de status, tá? Pessoal, uma coisa importante, eu corrigi aqui, ó, tá? Aqui no From é só assim, ó, tá? React Native. Tava dando um errinho lá, eu não tinha percebido. Tinha mais umas barras e alguns textos aqui para frente. Deixa só assim, ó, From React Native, tá? E aí ele vai fazer. Se ele não renderizar aqui para você, ou no seu aplicativo lá do Expo estiver dando um erro, você vai lá no seu prompt aqui e aperta o R. Ele vai recarregar, tá? Estando tudo certinho, o resultado vai ser isso aqui, ó. A tela branca, tá? O aplicativo, mas com uma barra de status aqui em cima, que é a status bar, tá? Por enquanto é isso. Vamos continuar. A nossa, a nossa view, ela só tem a status bar, e eu vou colocar aqui também, para a gente já começar a desenvolver, um texto, que eu vou colocar aqui, ó, título, né? Calculadora do Fukuda. Se a gente salvar, a gente vai ver que vai aparecer aqui em cima, ó, está escrito aqui, ó, calculadora do Fukuda aqui em cima. Mas está em cima da status bar. A gente não quer esse comportamento, né? A gente quer que ela fique organizadinha. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é dar à nossa view um estilo, tá? Que vai é, colocar todos os nossos componentes, que estiver os componentes filhos dela, dentro de uma da parte visual da view, para que a gente consiga ver melhor, visualizar melhor, fica um design mais bonitinho, né? Então vamos lá, vamos organizar isso. Então, como primeiro passo, vou colocar aqui debaixo, ó, vou criar uma variável, uma constante chamado styles, tá? É uma variável chamada styles que ela vai receber o style sheet create, tá? Create é uma função, então ela começa com parênteses, mas ela tem uma um conteúdo. E esse primeiro, ó, container, né? Eu vou chamar de container, que vai ser o container principal da nossa view, tá? Ele que vai configurar a nossa view lá. Vou deixar ele como flex 1, que ele vai ocupar toda a área. Background color, eu vou colocar uma cor, vamos colocar aqui um F0, F0, F0. Vamos ver, vai ficar um pouquinho mais cinza, ó, FF aqui. Vamos ver aqui, segura um pouquinho. Vai ficar assim, tá bom, tá melhor. Depois a gente troca as cores, tá? O alinhamento dos itens, align items, vai ser centralizado, tá? E o justify content vai ser flex start, que ele vai começar lá em cima, tá? Só que reparem que o texto ainda está lá em cima. Eu vou jogar uma margem top de 40, para ele descer um pouquinho,
tá? E vou aplicar um padding de 10, tá? Então, beleza. Nós temos o padding de 0. Vou deixar padding 0, tá? Por enquanto, o nosso container está ali, tá? Mas reparem que não surtiu efeito, né? Continua lá. Mas aqui a configuração que a gente precisa, ela está definida. Vamos ver o próximo passo. Por que que ainda não surtiu o efeito? Porque lá na view nós não colocamos o estilo container, nós não aplicamos. Então aqui, ó, eu tenho que vir aqui em view, vou dizer que é o style, tá? Vou abrir chaves e vou colocar aqui, ó, styles.container. Ó, reparem que, ó, já começou aqui embaixo, ó, calculador do Fukuda já está aqui. Então significa que os componentes vão iniciar de cima para baixo, tá? Na horizontal eles vão ficar centralizados, tá? A cor de fundo vai ser a que você definir. Se eu colocar um azul claro aqui, ó, olha lá, ele fica da cor que você definir, ó, tá? Você pode escolher a cor que você quiser nesse momento, tá? Vou deixar aqui um pouquinho mais claro, beleza? Ó, eu mudei ali, EF, F6, F6, ficou um pouquinho mais escuro. Você pode pôr a cor que você quiser aí, beleza? Bom, vamos aplicar um estilo aqui nesse texto, do título aqui da calculadora, porque está muito simples, né? Vamos dar uma melhoradinha. Vocês podem depois também modificar, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui título, dois pontos. Não podemos esquecer dessa vírgula aqui, tá? Essa vírgula aqui diz que tem um outro conjunto. Vamos lá, text align, center. Vou colocar um background color gray, tá? A cor do texto vai ser branco, white. Tamanho da fonte, font size, vai ser 24. Repare que é camel case, né? A segunda palavra começa com a letra maiúscula. Font weight vai ser bold. A altura desse componente vai ser 35. E o margem top, vou colocar... Margem top não. Deixa eu ver. Acho que eu vou colocar só uma largura. Widget. Tá? O widget, quando a gente quer aplicar 100% da largura, a gente pode colocar assim, entre aspas, 100%. Tá? Reparem que ainda não aplicou lá, continua do mesmo jeito. Para aplicar, nós temos que ir lá no texto, né? E colocar o estilo. Então, eu vou aqui, ó, texto, vou dizer style igual, abre chaves, styles, que é a variável, ponto, título. Olha lá, apresentou, beleza, calculador do Fukuda. Ficou legalzinho, tá? Eu posso mudar a cor de fundo? Posso. Vou colocar aqui um black, para destacar mais. Olha lá, tá lá, bonitinho, né? Então, beleza. Ficou até, acho que ficou até melhor, pretinho aí. A cor é da seu gosto. Deixa eu mostrar um visual aqui, tá? Um design, para a gente poder começar a definir a calculadora. Coloquei aqui no Google, pessoal, e aqui nós temos vários modelos de calculadora, tá? Eu vou pegar essa aqui como exemplo, ó, essa daqui como exemplo, para a gente poder começar. A gente fez um título bem simples, vocês podem depois adaptar, né? A gente precisa de um painel onde vai ser colocados os números. Depois a gente precisa de uma fileira de
uma, duas, três, quatro, cinco. Vai ter 5 botões, então vão ser 5 botões aqui. E na fileira de baixo, a partir da segunda fileira, vão ser 4 botões. Então a gente precisa desenhar isso. Como que a gente vai fazer isso para isso dar certo? A gente precisa criar algumas colunas para a gente armazenar esses botões, né? Então vamos começar primeiro por esse painel aqui, tá? Esse painel, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, tá? Esse painel, deixa eu clicar aqui para ver se ele vai, se ele abre maior. Vamos ver aqui. Isso, ó, consigo ver melhor aqui. Peraí. Não vou fazer propaganda de ninguém não, mas aqui, ó, tá? É, eu tenho uma calculadora maior para vocês verem. Primeira coisa que a gente precisa ver é essa primeira linha de botões, né? Desculpa, o painel que a gente vai desenvolver primeiro. Então vamos lá. Bom, o painel nós vamos fazer o seguinte. Logo abaixo aqui do título, né? Vou dar um Enter. Vou colocar um texto também. Um style. Style não, desculpa. Um texto primeiro. Vou fechar aqui. E vou colocar um zero, tá? A gente vai ver o zero lá, ó, tá? Tá ali. O zero tá ali. Agora a gente precisa estilizar isso para que a gente consiga criar uma representação daquele painel lá, tá? E começa com o número zero. Então vamos lá. Então aqui eu vou começar a criar. Coloco a vírgula, vou colocar aqui painel, dois pontos, abre chaves. Beleza. Então aqui nós temos o painel. Largura. A largura dele eu quero que tenha 100%, que ele ocupe 100% daquela linha que ele está. O text align vai, vai ser o quê? Vai ser right, porque eu quero que aquele zero fique posicionado à direita, tá? Por enquanto nada ali. Font size, vou deixar um tamanho de texto maior para a gente conseguir ver melhor o zero. Font age vai ser bold, fica mais gordinha o número. Background color, eu vou começar com uma cor aqui, um light gray. Light gray. E deixa eu ver. Ah, eu vou precisar de uma borda, né? A borda, pessoal, quer ver? Ó, vamos voltar lá. Como se ele estivesse simulando essa borda aqui, né? Do canto, né? Aqui, ó, de cima. Como se ele tivesse. Para a gente poder ter um painel. Não vai ficar exatamente assim, mas só para a gente poder ver. Border. Para a gente ter um efeitinho ali melhor, para não ficar tão simples, né? Border color. Eu vou colocar black. Vai ser a cor da borda. A largura da borda, aí vocês vão fazer o que vocês quiserem. Eu vou começar ela com 2. Vocês podem aumentar se achar melhor, tá? O espaço interno as margens internas dentro desse componente vai ser de 10, tá? Você pode adequar aí. Só que eu também quero que qualquer componente que vier abaixo dele, abaixo desse painel, ele tenha 20 pixels de espaço. Então eu vou colocar aqui margem bottom, tá? 20. Beleza. Então temos aqui a nossa configuração do nosso painel. Basta agora aplicar no texto que aparece esse zero aqui. Então vamos lá, ó. Text styles igual styles.painel. Beleza? Apliquei aqui. Deixa eu ver ali. Por que que ele não pegou? Text styles. Vamos ver se ele deu algum erro aqui. Ah, ele não está entendendo. Ele está achando que eu não digitei isso. Styles.painel.
ver. Vou renderizar, pedir para ele renderizar aqui. Estranho. Vamos ver o comportamento aqui. Já vi aqui, pessoal, o erro, erro de digitação. Não é styles aqui, tá? É style. Olha lá, tá? Aqui eu tinha mexido, ó, é só zero. Tá? Ó, já tá posicionado o painel ali que nós vamos ah, digitar, que vai aparecer os números, né? Que a gente for apertando e vai aparecendo ali. Beleza, então nós temos o nosso painel. Vamos seguir. O próximo passo agora, pessoal, é a gente criar condições para que a gente tenha os botões, né? Colocados lado a lado. Para isso, eu vou ter que criar uma nova view, tá? Vou colocar uma view aqui, tá? E essa view, ela vai receber a nossa primeira fileira de botões. Esses botões aqui de cima, ó, são 1, 2, 3, 4, 5. 5 botões, tá? Então, reparem que são em formato de colunas, né? São alinhados em colunas. Nós temos 5 botões, eles vão ficar um do lado do outro. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou ter que criar. Eu vou colocar um botão aqui para a gente ver ele aparecendo aqui no nosso aplicativo. O que acontece? O React Native tem um componente chamado button. Se eu colocasse assim, ó, button, até existe e dá para trabalhar com ele. Só que esse button, ele não é muito, ele não aceita muita estilização. Então, normalmente, a gente usa outros tipos de botões. O Touchable Opacity, escreve assim, Touchable Opacity. Opa, escrevi errado. Ele é ou on-pressed é mais indicado, porque eles aceitam estilização. Tá? Então vamos a esse. E aí eu vou colocar um abre e fecha. E o que acontece aqui? Eu tenho um botão. Aqui eu já chamei o botão. Só que reparem que ele não está aparecendo ali. Por quê? Ele não tem um texto. Para mim colocar um texto dentro do botão, eu preciso usar o texto. Porque o botão é como se fosse uma view clicável. Tá? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, o primeiro botão ele vai chamar MRC. Olha lá, reparem que eu já tenho um botãozinho aqui, ó, chamado MRC. Ó, tá? Qual que era o outro botão? Acho que é o M-. Deixa eu ver lá. M-. Então vamos criar o outro botão aqui, só para a gente ver. Vou até copiar e colar o comportamento. M-. Reparem que está um botão abaixo do outro. Não é assim que a gente quer. Então, quem que eu preciso estilizar para que eu consiga dizer, ó, dentro dessa view, os componentes vai ser alinhados em colunas, não em linhas assim. Eu tenho que criar um estilo para essa view, tá? Para que ela organize esses botões para mim, porque do jeito que tá, não vai adiantar. Então, vamos lá, vamos criar essa funcionalidade. Vou descer aqui em título. Título. Estou aqui no const, né? Dentro da variável const. Container, título, painel. Então eu vou colocar depois de painel. Eu vou colocar colunas. Vou dar um nome de colunas para ela. Fica mais fácil da gente entender. Tá? Eu não posso esquecer da vírgula aqui. Colunas, beleza. Vamos ver. Align items. Por que eu vou colocar align items? Para ela começar formato flex start, da esquerda para a direita, tá? Justify content, eu vou colocar também do mesmo jeito, flex start, tá? E
Flex Direction, esse é o mais importante. Ele diz que tem que ser alinhado em row, ou seja, em row ele vai organizar para nós do jeito que a gente precisa. E tem um gap de 10. Tá? Vou fazer aqui. Beleza. Reparem que ainda não surtiu efeito, né? Por quê? Porque nós não colocamos esse colunas lá nos objetos. Ou pelo menos na view. Então a gente precisa colocar isso aqui lá na view, colunas, para que ela aplique. Então vamos lá aqui, ó, view, colunas, opa, style igual styles.coluna, colunas. Olha lá, um botãozinho ficou do lado do outro agora, ó. É o comportamento que a gente quer, tá? Então agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso desenhar como que eu quero esse botão, porque esse botão aqui, ó, ele funciona, mas ele está feio, né? Não tem formato de botão ainda. Então vamos criar um formato do botão e aplicar aqui no Touchable Opacity para que a gente consiga ver melhor o nosso botão. Vamos lá. Vou descer aqui, colocar uma vírgula, vou colocar o botão, vou fazer o seguinte. Opa, não posso esquecer dos dois pontos. Abre, beleza. Vamos colocar uma cor de fundo para ele. Background color. Dois pontos. Hashtag F0, F0, F0. Depois a gente muda, tá? A cor do texto dele vai ser black. Border radius vai ser 10. Border width. Vou colocar largura da borda 3. Border color gray. Altura do botão, vamos começar com 50, depois a gente vê como que vai precisar. Eu também quero que ele tenha um espaço interno, margem interna, então eu vou usar o padding. Vou começar com 10. E também que eu quero que ele tenha uma margem top do elemento logo acima de 20 e uma largura. Vamos fixar uma largura em porcentagens conforme a tela, né? Que cada dispositivo tem um tamanho, né? E aí eu vou colocar, não sei, 17%, 20%, sei lá, vamos testar. Beleza, então nosso botão está aqui, acho que isso é suficiente. Nosso botão já está aqui mais ou menos desenhado. Vamos ver como é que ele fica agora, né? Vamos ver aqui. Então, Touchable Opacity. Eu vou aplicar o estilo, né? Style igual styles.botão. Apliquei. Olha lá. O primeiro aqui já está com um formato. Vamos fazer isso aqui. Copiar isso aqui e jogar para o segundo botão também. Para que ele tenha essa configuração. Sempre aqui no Touchable Opacity. Olha lá. Os dois botãozinhos colocados. Né? Então já temos um formatinho aí de calculadora. Começando, né? Na verdade. Então, o que está faltando agora? Vou copiar aqui e colar. Ó. Esse aqui vai ser um é o M-, o outro é o M+. Agora acho que o próximo vai ser a raiz. Eu deixei de lado aqui a tela, pessoal, para mim poder ver, tá? Depois eu mostro para vocês. E o botão off. Olha lá.
MRC, M-, M+, raiz e off, tá? Depois a gente vai poder mexer nisso aí melhor, mas nós temos os 5 botões colocados aí, 1, 2, 3, 4, 5. Esses botões acho que está um pouco grande, deixa eu ver aqui, eu coloquei o tamanho deles, espera aí, 20%, vamos diminuir aqui, 15%, vamos ver quanto que fica, olha lá, melhor, mas eu posso aumentar um pouquinho, vamos 17, aí, ficou melhor, melhor distribuído, tá? Então tem esses botões aí, se eu quiser, por exemplo, mudar a cor deles, vamos colocar aqui um botão vermelho, ó, tá? Ah, quero um pouquinho mais escurinho aqui, ah, mais claro um pouquinho, ó, posso mexer do jeito que eu quiser, tá? Beleza, temos aí os botõezinhos prontos, ó, tá? Qual que é a próxima parte? Ó, só que agora a próxima parte ela tem 4 botões, não são 5. E são botões um pouco maiores. Então vamos começar com a view, né? Nós vamos ter que criar uma view e inserir 4 botões lá dentro. Mesmo jeito que a gente fez. Vamos lá. Vou até copiar isso aqui para facilitar, ó, copiar essa view inteira e vou jogar aqui embaixo. Tá? Reparem que ó, fez o clone. Só que agora não são 5 mais, são só 4. Vai perder um, beleza? E aí, quais são os botões que a gente vai ter que colocar? Ó, vou ver aqui. AC, C, mais, menos e porcentagem. Então vai ser aqui, ó. AC, C, mais barra menos. Qualquer outro. E a porcentagem. Então aqui está nossos botõezinhos já alinhados. Agora, o que eu preciso fazer, pessoal? É bom já deixar num formato que ele vai ficar, né? Porque se ficar desse jeito, não vai estar muito alinhado com aquilo ali, ó. Tá vendo que eles estão aqui, ó, estão juntos, né? Ó, eles fazem parte de... Os botões superiores, eles são menores, então eles têm 5 colunas. Os botões de números e dos botõezinhos vermelhos são maiores. Como que a gente resolve isso? Vamos lá. Para facilitar o entendimento, eu vou criar o botão número, tá? Botão de números. Então vamos fazer aqui botão números, e vai ter o seguinte formato. Vai ter a cor de fundo, vou usar a mesma coisa aqui, ó, né? Vai ter uma cor black também, vai ter um border radius de 10, depois eu explico isso aí também. Border width 3, border color vai ser gray, vai estar seguindo os mesmos padrões, tá? Gray, a altura, vou colocar 60, o padding 10, margem top vai ter 20, largura, width, isso aqui é o diferencial, 22%. 22%. Acho que aqui já vai dar certo. Então, esse AC, C e tal, eles vão ser botões maiores. Em vez de usar o mesmo componente de cima, o mesmo estilo de cima, vamos usar esses botões números. Vou até copiar aqui, ó, para me jogar lá.
Então aqui em vez de botão vai ser botão números, ó, eles já vão ficar maiores. Opa, então aí, beleza, ó, ficaram maiores, certo? Então a gente usou o estilo de botão números. E funcionando, belezinha, ó, menores, né? Dá para melhorar? Dá. Então vamos fazendo. Agora nós temos isso aqui como padrão. O que que eu vou fazer agora? Ó, vou seguir. Próximo é 789 e dividido. Então, 7, 8, 9 e a barra de divisão. Então, tá aqui, ó, 789 é a barra de divisão. Depois, o próximo vai ser, deixa eu ver aqui, 4, 5, 6, né? E o vezes 4, 5, 6 e o vezes. Vou pular um X aqui. Tá lá. O próximo vai ser 1, 2, 3 e menos. 1, 2, 3 e o menos. Tá ali. E o próximo vai ser o quê? 0 ponto igual e mais. 0 ponto igual mais. Então, ó, eu tô deixando a minha calculadorinha ali funcional, tá? Como que nós vamos fazer, ó? Ela já está prontinha. Depois, se vocês quiserem, coloco aqui, ó, uma view com o nome de vocês, tal, né? Projeto da FATEC, do jeito que vocês quiserem, beleza? Agora, pessoal, o que tá pegando é que esses números estão muito pequenos, né? Ó, tá estranho, né? Vamos aumentar os números só dos botões que eu quero que aumente. Por exemplo, dos números, né? Ou o AC, C aqui, aonde eu quiser aumentar, como que eu vou fazer? Então, eu vou fazer aqui mais um estilo, ó, vou chamar de teste números, ó, teste números. E ele vai ser bem simples, porque só vai decorar o texto, né? Eu vou colocar basicamente aqui, para a gente começar, um font size, vou colocar um 24 aqui, e vou colocar um font weight para ele ficar gordinho, né? Bold, tá? Então aqui eu tenho, ó, font size 24, font weight bold. Beleza, ainda não aplicou. Aonde que eu coloco eles agora? Vou colocar lá nos números, tá? Então vamos lá, ó, nos números. Reparem que é o seguinte. Vamos colocar aqui no teste 1, ó, no número 1. Basta vir aqui com style igual style styles.txt número. Ó, um aqui já ficou grande, ó, tá? Então vou fazer em todos os números. Vamos lá. Copio isso aqui. Então Ctrl C e vou aplicando aonde eu preciso, ó, no 3, tá? Olha lá, vai ficando, né? Ó, vou colocar no menos também. Ó, menos vai ficar mais visível. Nessa parte de baixo aqui, o zero também, eu não posso esquecer. O ponto, que é muito pequenininho. Ó, o igual e o mais. Então, ó, essa parte de baixo está ficando maior. E também nos outros aqui, 4, 5, 6. Vou dar uma pausa aqui e fazer o resto, senão o vídeo fica muito comprido. Aí, apliquei em todos, só nesses de cima que eu não quis mexer, tá? Aí vai de cada um, tá? Mas aqui, ó,
tá com as letras maiores, né? Os números maiores. Aqui uma coisinha ainda que tá estranha, pessoal, aqui nesse conjunto aqui, ó. Acho isso mais estranho nessas colunas aqui, ó. Tá? Nessa do porcento, divisão, multiplicação, menos e mais. Eu acho que isso aqui que está do lado esquerdo fica estranho. Os outros tá tudo bem, mas esses aqui eu acho que centralizado fica melhor. Como que a gente resolve isso, pessoal? Para resolver isso, a gente vai ter que modificar um pouco a estrutura dessa parte aqui, do style. Por quê? Quando a gente está trabalhando com estilos diretamente, a gente está aplicando um estilo apenas, basta abrir as chaves e colocar a variável, ponto e o componente. E aí ele já aplica. Beleza. Só que no caso, nesse caso, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um diferencial, que a gente quer que aplica o texto em números, que é aquele formato ali, grandão, tal, mas que em alguns botões eu quero que ele fique centralizado. Então, determinados botões vão ficar centralizados e outros não. Então, nos que eu quero que fique centralizado, eu vou ter que mudar um pouco a estrutura. Como não vai ser apenas um elemento mais, vou ter que criar uma array, né? E aí, ó, eu abro a array aqui e separo ela em vírgula, tá? Só que esse outro componente que está aqui do lado, ele vai ser aplicado diretamente. Então, eu preciso abrir uma chave, tá? Essa é o formato do React Native. E aí eu vou colocar um text align, que é um formato de CSS que a gente está usando. Text align. E eu vou colocar entre aspas center. Então, reparem que ó, eu abri as chaves, tá? Esse aqui é o botão do porcento. Ó, o porcento ficou centralizado. O restante não, ó, tá? Então eu apliquei esse modelo aqui, ó, tá? Para essa coluna aqui, tá? E talvez, se eu quiser também, eu possa fazer nessa de baixo. Mas vamos seguir só com essa aqui por enquanto. Então eu preciso aplicar também no divisor, no texto de divisão. Então o que que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui e já vou jogar lá na divisão. Vou achar a divisão, cadê a divisão? Está aqui, ó. Vou substituir, tá? Ó, deixa eu ver, tem alguma coisa errada aqui. Style, tem que vir aqui, apagar, colar. Texto style, o que que ele tá encontrando? Acho que, tá. O fechamento aqui. Não. Chave, tá. Chave, colchete, style. Acho que faltou a chave aqui, ó. Por isso. Não copiou tudo lá. Isso, ó. Centralizou. Então vou copiar tudo agora para garantir que o próximo não tenha erro. Para C. Agora vou por multiplicar. É o X. Apagar esse aqui. Colar. O X ficou centralizado. Agora a mesma coisa com o menos. Menos centralizado. E o mais também. Mais. Aqui dentro, se eu colocar uma vírgula e um font size, eu posso até às vezes determinar um tamanho maior para essa fonte, vamos ver. Olha lá, né? Só que ficou desproporcional, né? Vou colocar aqui 30. Ele vai descer. Só para mostrar para vocês, tá? Que você pode aumentar dentro das chaves que você criou, né? Um diferencial. Então, background color, por exemplo, eu posso pôr aqui um sky blue. Olha lá. Ele ficou estranho porque é somente no texto, né? Não é no estilo do botão, tá?
Se você quiser que ele fique todo azulzinho aqui em volta, você tem que aplicar aqui nesse estilo, ó, fazer a mesma coisa, tá? Então fica aí como dica. Vou deixar assim mesmo só para mostrar esse botão. Então, pessoal, ó, aqui a gente clica, mas nada acontece, tá? Nós fizemos a nossa primeira parte da calculadora e para que a gente aperte o número e esse número apareça aqui, nós vamos ter que aprender um novo componente que a gente vai ensinar na próxima aula. Então, esse vídeo aqui é para vocês criarem esse projeto, tá? Cria o projeto em casa, faça como uma tarefa, para a gente seguir na aula seguinte, na próxima aula, e aplicar o conceito que a gente vai ver que precisa, ao clicar, não é só jogar por exemplo, o número 7 para uma variável. A gente precisa aprender a renderizar. E isso tem um fundamento próprio do React Native, para que isso aconteça. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado aí e vamos para cima. Um abraço, até mais.